Conrado, você está banido desse colégio! Não permitiremos mais caquis nesse colégio! Acho que o Conrado não vai mais voltar para esse colégio. Eu desprezo ele, Lisa Maria. Portanto, que se ferre o Conrado. Aqui não é o meu lugar. É melhor eu viver em outro lugar, onde não seja essa cidade. Caramba, tem alguém chorando ali. É melhor eu ir ajudar. Olá, você está chorando muito. O que houve? Porque eu estou sofrendo de preconceito. Muitas pessoas dizem que eu sou uma raposa e uma cobra. Isso magoou meus sentimentos. Eu entendo sua dor. Eu passo pelo mesmo problema todo da vida. Mas eu posso te ajudar. Tá a fim de fugir comigo? Porque, olha, eu achei você muito bonita. Me chamo Conrado. E você é? Sou Erika. Mas eu, eu adorei sua proposta. Eu não aguento mais passar por esse sofrimento. Você quer namorar comigo, Erika? Porque eu te achei gatinha, sabia? Sim, Conrado, eu aceito sim. Papai, papai, e o meu irmãozinho já nasceu. Eu tô muito animado, eu vou lá ver agora. Lucas, aí está você. Meu outro filho nasceu. Isso é tão. Eu estou tão feliz. Qual é o nome dele, Érica? É Lucas. Eu batizei de Lucas. Mas o que foi isso? Papai, tá rolando uma guerra entre a espécie da mamãe e os caçadores. Bom, as minhas irmãs e os meus outros dois irmãos não estão aqui. Eles viajaram. Começou uma grande guerra que estava havendo entre raposo-boionas e caçadores. As raposo-boionas estavam sendo caçadas até a extinção, e os caçadores só queriam ficar mais ricos ainda com isso. As raposo-boionas viviam nos rios e até nos buracos das grandes pedras, onde não conseguiam nem sequer sobreviver, que tinham que enfrentar o perigo para poder conseguir alimentos para si e para os seus familiares. Enquanto isso, os caçadores preferem aumentar mais sua fortuna para conseguir mais lucro. E sua única preocupação era o que assistir na televisão antes de dormir. E suas reservas de alimentação eram enormes. Após o nascimento do seu filho Lucas, Conrado resolve mudar essa realidade.
Conrado não queria que seu filho crescesse no meio dessa guerra. Então, cheio de coragem, ele foi até o rei caçador, pedindo melhores condições de vida e deixar a espécie da sua amada em paz. E até temia pela vida do recém-nascido. E o que aconteceu no castelo era um mistério para todo mundo. Mas Conrado não voltou e sua esposa Érica, assustada, resolveu reunir o resto de sua espécie para poder salvar o marido. Eram poucos, mas ter tantas armas ajudariam eles a se defender. E eles esperaram a noite para invadir o castelo do rei caçador. A guarda real estaria distraída e a noite é muito, muito escuro. E depois que chegaram às câmaras, eles perceberam que uma armadilha havia sido preparada para eles. Uma tocha acendeu de repente, mostrando Conrado morto. E abaixo dele estava o rei caçador, e olhando para todo mundo com um grande sorriso, enquanto devorava um dos membros de Conrado. E logo apareceu o resto do exército do rei caçador. Então, durante essa guerra, morreu grande parte dos caçadores, mas com a extinção das raposo-boionas. Todos morreram, menos uma raposo-boiona, Érica, a esposa de Conrado. Mas o rei caçador sabia que havia outro inimigo vivo, então deu a ordem para encontrá-lo. Os caçadores procuraram por toda parte, mas quando resolveram falar que eles fracassaram na missão, eles ouviram um choro e aí descobriram que era uma raposa boiana bebê com marcas de gato e com uma mancha vermelha na boca. Estava com fome e estava muito sozinho. E bem-sucedidos, os caçadores levaram o bebê para o rei caçador, que além de parabenizar os seus soldados, ele prometeu que iria cuidar dele. Um dia depois de alimentá-lo e vesti-lo, levaram ele para a praça da cidade. O bebê sorriu ao ver de longe a mãe, que estava presa e que iria ser executada. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela gritou: "Eu te amo!" tão alto que podia ser ouvido por toda a cidade. O bebê sorriu e deu uma gargalhada enorme, como se ele entendesse. Mas logo então veio um caçador com uma lâmina, então o caçador mata a Érica. E o bebê até chora ao ver a pessoa que lhe deu vida sangrar até a morte. Os anos se passaram e a população dos caçadores só aumentou, graças a toda a comida que acumularam. O pequeno Lucas cresceu no palácio com a família real. Ele era autista e tinha voz de menina. Embora sempre tratassem ele como um deles, Lucas era tão diferente que preferia não falar com ninguém. Embora ele tivesse três amigos, ou como ele considerava, irmãos mais velhos. Seus nomes eram Ícaros, Vitor e Marcos. Eles eram grandes amigos e até se divertiam juntos o tempo todo. E até conversavam sobre seus planos futuros. E um dia, Vitor, Marcos e Ícaros se apaixonaram por algumas garotas e tiveram que lutar pelos seus os sonhos com elas. Até mesmo Elson, o último tigre da Tasmânia, que também era o maior amigo de Lucas, também teve que sair também para viver seu sonho. Assim que Lucas voltou para casa depois da aula, ele até
viu que mesmo que seus amigos tenham saído sem se despedir, deixaram uma carta para ele com alguns presentes, uma guitarra, uma ocarina, que é uma flauta, uma bateria, uma mesa de rapper, até muitas fantasias também. E Lucas adorava se divertir muito. Lucas se sentiu entediado sem seus amigos, mas nesse momento, Lucas conhece o Guto, um viciado idiota, mas Lucas, com sua inocência, fez tudo de bom para Guto, mas esse carinho durou pouco porque Guto trai Lucas e o abusou, e isso deixou Lucas com medo, e ele não queria que ninguém pensasse que ele é gay. E quando o rei caçador volta de uma das suas reuniões, Lucas fala pro rei caçador que Guto o abusou, e isso deixou o rei caçador furioso e mandou torturar e matar Guto. Mas um tempo depois, Lucas engravidou de Guto, e as dores eram mortais, mas nesse momento dois fazendeiros aparecem e o ajudam. Eles pegam uma tesoura e abrem a barriga de Lucas, e o bebê nasceu. E Lucas o chamou de Elias, e os fazendeiros costuram a barriga de Lucas, e adotam o bebê. Um dia, enquanto caminhava pelo castelo, Lucas viu uma porta que sempre esteve fechada. E quando ele estendeu a mão e abriu ela, alguém apareceu atrás dele. Era o rei caçador, e com cara de bravo, disse para Lucas nunca mais abrir aquela porta, ou ele mesmo iria ser encarregado de expulsá-lo da cidade. Naquela noite, Lucas não conseguia dormir, e curioso para querer saber o que havia atrás daquela porta. E então ele se levantou da cama e foi até a porta. Logo então, assim que ele vai até a porta, Lucas abriu e ele viu que tinha muitas escadas. E assim que ele foi descendo as escadas, seus olhos se acostumaram com a escuridão, mas ele fez muito silêncio, porque qualquer ruído poderia alertar os caçadores. Então ele foi em absoluto silêncio. Ele chegou num corredor cheio de celas, havia chegado às masmorras, e depois de tanto andar, ele viu uma marca brilhante na parede. E então Lucas teve uma visão. Ele viu alguém, em- era sua mãe. Ela fala que os caçadores a mataram junto com o resto das raposoboiunas e que Lucas era o último sobrevivente. Lucas se assustou, ele saiu correndo dali depois de separar sua mão daquela marca. E ele se assustou, e separou a mão daquela marca na parede brilhante e saiu correndo. Voltou pro quarto e ele dormiu, enrolado com os lençóis. Assim que acordou, Lucas se sentiu como se ele tivesse tido um pesadelo. E como todos os dias, foi estudar, comer, se divertir, jogar videogame, se fantasiar, cantar, dançar e também em tocar os instrumentos. Naquela noite, enquanto Lucas tentava adormecer, er- ele ouviu uma voz que não parava de falar: Mate todos eles! Eles assassinaram a sua família! Então, ele foi até a cozinha e pegou uma enorme faca de ticum e começando pelo mestre rei.
Ele sempre seguia a mesma tática. Primeiro cortavam o pescoço para não gritarem, então ele arrancava os corações deles e botava debaixo do travesseiro. Assim que Lucas eliminou o último caçador, largou a faca de Ticum no chão e correu. Eu de volta pro quarto. Pegou suas coisas, fez suas malas, encheu os sacos de comida e pôs uma jaqueta com capuz e uma calça longa. E fugiu. E depois de tanto correr, ele encontrou uma pedra gigante em forma de caveira e resolveu viver por lá. E ele podia ver que, através da janela, predadores famintos destruíam tudo. Do, e no dia seguinte, tudo ficou manchado de vermelho e a cidade desapareceu. Embora toda a região ficou atingida de vermelho. Com o passar dos anos, novos habitantes foram chegando à cidade. E tudo começou a crescer. As crianças se davam bem, caçavam borboletas e chegaram muitos novos supermercados. Estava tudo em ordem. Até chegar nos ouvidos de Lucas que chegou um novo vizinho. Seu nome era Marcos. E a primeira ação dele foi abrir um hotel. O Lucas ficou muito feliz e se encheu de alegria. E saiu correndo rever o velho amigo. Mas, porém, Marcos parecia não se lembrar dele. E com um olhar perplexo, sou ele, sou hoje, sou- além de olhar Lucas com um olhar perplexo, até pergunta quem ele era. Lucas sorriu, achando que era uma piadinha de mau gosto, mas ele estava errado. Ele voltou para casa de cabeça baixa, se perguntando como ele pôde ter o esquecido. Ele foi visitá-lo no dia seguinte, mas ele o expulsou, batendo nele com uma vassoura. Irritado, ele resolve então segui-lo até sua casa. E Lucas podia ver através da janela que a figura de uma garota. E aí então, Lucas até ver que Marcos era casado e tinha uma filha. E a razão no qual ele o esqueceu é porque agora ele tinha uma família. E aí é por isso que parou de se preocupar com ele. Lucas voltou para casa muito triste, se perguntando como ele conseguiria se reaproximar novamente do velho amigo. Ele até achou a chave no dia seguinte, mas primeiro tinha que esperar a filha ir para a escola e ele ir para trabalhar. Então ele foi ir até a escola se certificando de que a pequena garotinha estava lá. E também Lucas foi até onde Marcos trabalhava e viu que ele também estava no emprego. E Lucas sentiu uma grande alegria, pois ele iria conseguir concluir seu plano. Então Lucas nos esperou à porta pacientemente. E quando ela abriu a porta, Lucas a estrangula. Lucas a estrangulou com muita força. E foi tanta força que ele botou que ela acabou morrendo. Logo Lucas correu para onde Marcos trabalhava, falando que estava procurando do emprego. E durante a entrevista, a polícia chegou, dizendo que o corpo de sua esposa havia sido encontrado morta na porta de sua casa. E Marcos saiu
correndo, deixando os negócios nas mãos de Lucas. No dia seguinte, todo mundo foi se despedir daquela da mulher. Em meio às lágrimas de Marcos, Lucas se aproximou de Marcos para fazer amizade e até se ofereceu a levar sua filha à escola por um tempo. Um tempo depois, dois novos vizinhos chegaram na vizinhança. Seus nomes eram Theo e Neto. Eles eram grandes amigos e adoravam fazer brincadeiras por aí. Eles moravam ao lado de Lucas e os odiavam eh, porque tiravam sarro das suas marcas de nascença. E toda semana Lucas tinha que limpar o lodo que sempre jogavam no tapete de sua casa. Com o passar dos anos, eles ficaram mais insuportáveis. Neto começou a trabalhar perto e ao lado de Lucas. Isso fez com que ficassem mais tempo juntos. Não havia nenhum dia que eles não brigassem. E o que mais irritava Lucas é que Neto sempre ria de suas marcas de nascença, até que Lucas se cansasse. E a gota d'água é que quando Lucas tocava a ocarina, uma pedra foi jogada nele. E logo ele foi então checar. Lucas conseguiu ver duas sombras correndo. A raiva tomou conta dele. Ele começou a se lembrar de sua infância, do ódio dos caçadores por terem matado sua família, e aí até esconderam isso dele. Ele até achou o que ninguém iria se lembrar de Theo e Neto se eles desaparecessem para sempre. Mas também achava que não valia a pena continuar vivendo escondendo mais crimes, mas porque além do fato de desconfiarem dele, ele podia ia ser preso. Ele achou que talvez ele devesse aceitar seus vizinhos, por mais que não gostasse deles. Então, ele deu um soco na parede e gritou muito alto. E foi dormir. E quando dormia, voltou a ter pesadelos. Toda a da cidade ficou vermelha. E ele podia ver que os corpos da vítima estavam ensanguentados enquanto ele, manchado de sangue, tocava guitarra. Ele acordou ou antes do alarme despertar. Lucas vestiu suas luvas e sua máscara. E então ele saiu. Ele foi até a casa de Theo e resolveu estrangulá-lo. Mas ele percebeu que Neto viu tudo e foge. Neto saiu correndo com medo, pedindo ajuda. Mas eram tão cedo que ninguém ouviu e estava todo mundo dormindo. E ao chegar até Marcos, contou tudo o que aconteceu. Mas Marcos disse para deixá-lo em paz e ir trabalhar. Quando o Neto abriu a porta, Lucas apareceu, o agarrou e começou a bater nele. E o sufocou bem na frente do seu chefe. Marcos tenta pegar o telefone, mas Lucas joga uma faca e Logo ele joga uma faca cortando o braço de Marcos. E os clientes eles não conseguiam entrar, então arrombaram e entraram. Junto com os funcionários, eles viram o que estava acontecendo e correram para defender Neto e Marcos. Eles conseguiram aprisionar Lucas e até mesmo informaram para os policiais.
E Lucas admitiu em meio a gargalhadas que ele assassinou a esposa de Marcos e assim que ele fugir da prisão, ele irá atrás de tudo e todo mundo, até fazer com que todo mundo fosse extinto. Os agentes chegaram alarmados e levaram Lucas para a delegacia, e aí depois o trancaram na prisão. E no tribunal, ele confessou todos os seus crimes e afirmou que se sentia orgulhoso e que era para vingar seus parentes. Enquanto era algemado e arrastado para sua cela, então Lucas se aproveitou do descuido dos policiais para se libertar, roubar a arma do cinto do policial e atirar em todos eles. E fugiu. Lucas foi procurado por toda parte. Desde então, ninguém consegue dormir sossegado na cidade de Manaelos, pois um dia e aí eles já sabem que ele voltará para cumprir sua ameaça. E muitos dizem: não confie em Lucas, Azurrego Grande. Elson! Aguente firme, meu amigo. Lucas, eu não devia ter deixado você. Eu fui emboscado. Agora olha pra mim. Aguenta firme, eu vou tentar socorrer você. Nós não temos tempo para isso. Ouça, nunca siga o caminho sombrio. Pois, aqui, pegue minha pele de tigre da Tasmânia e use ela. Uai, Elson, Agora vá, Lucas. eu serei forte, Elson. Depois de muito treinar as artes Marciais do mundo e também de passar por todos os desafios dos lendários heróis das mitologias do mundo inteiro. E depois disso, ele pegou a pele de tigre da Tasmânia de Elson e fez um traje para ele mesmo. E nesse dia, Lucas se tornou o lendário Homem-Miragem.